Não, com atropelando certeza. aí. É interessante isso que o Rodrigo falou, porque realmente eu vi isso acontecer, né? Na minha vida também. Eu cheguei na agilidade através do Scrum, quando eu era desenvolvedora ainda, lá em 2009, 2010, mais ou menos, e aquilo maravilhou na minha vida, porque eu falei, gente, é a melhor maneira de se trabalhar, porque eu estava cansada de trabalhar por semanas ou por meses, e a hora que vai apresentar aquela confusão, né? Porque, poxa, não é, nunca é daquele jeito que vai ficar. Então, quando eu trabalhei a primeira vez, e aí trouxeram o Scrum Master para o time, que fez, deu aula para gente, colocamos em prática. Naquela época a gente fazia até o burn down na parede, né? Várias folhas, aí esticada, e todo dia todo mundo ia lá, o time, com as reguinhas, e ia fazendo, acompanhando ali a evolução das atividades. Então, eu passei a pensar dessa maneira, como o Rodrigo falou, na minha vida, de modo que você se desapega até às ferramentas. Porque você primeiro vai analisar o cenário, e daí você vai pensar com esse mindset como você vai organizar esse cenário. E daí É. você vai trazer as ferramentas. Isso é Eu muito tenho, interessante. eu tenho um Manda aí. caso aqui recente, o Rodrigo, você falou negócio de vida, né? Eu nem uso mais a palavra mindset, eu uso assim, para pessoas que não conhecem, né? Comportamento e atitudes. Eu fui chamado numa reunião, até do IIBA Brasil, que o Fabrício Laguna, que é o presidente, ele falou assim: pô, Ibson, vamos fazer um sorteio de certificação do IIBA Brasil, né? Mas vamos fazer dessa forma. Aí o formulário era grande, eram várias etapas para cumprir. Aí eu estava vendo uma coisa muito trabalhosa. Eu falei assim: ô Fabrício, será que a gente não pode fazer uma coisa menor, um MVP do que é, com um público menor, para a gente. Olha a ideia, né? Porque ele estava pensando no todo já pronto, numa situação do todo. Eu falei: não, cara. Aí ele se tocou. Pô, é mesmo. Pô, cara, faz 2 ou 3 perguntas, seleciona um grupo de pessoas, manda para um grupo pequeno, né, para você sentir até como é que são as coisas, né? E ele estava justamente com esse pensamento, atitude, mindset, daquela coisa já completa e ele lançar, né? Aí ele ficou se ligando nisso, falei, pô, que legal, bacana, vou ver se eu faço. E aconteceu justamente dessa forma. Mas antes de você continuar, quem está aqui na audiência é o camarada que é o culpado de você estar aqui, tá? Não é o Simon Mateus, não, tá? Boa noite a todos e todos, né? Foi o Douglas Castelhano. Ah, Ele teve aqui conversando, ele falou assim, pô, isso. E chama o Rodrigo Toledo. Eu falei, cara, recentemente a gente se adicionou no LinkedIn e tudo. Aí, justamente na entrevista dele, né, no episódio dele, eu estava conversando contigo aqui. Não sei se você notou que o papo estava meio atravessado, né? Não sei se você notou, estava desconectado um pouquinho, desconexo, né? Os papos ali, as frases, porque eu estava conversando com ele aqui nem agora, mas estava teclando com você, né? E um outro camarada aqui, o André Andrade Moreira, boa noite, só fera. Tem o Eduardo aqui, ó. Toledo foi meu primeiro professor de Scrum Ah na lá. Universidade de Petrópolis. Não, Petrobras, desculpa, em 2008. isso. Muito bom lembrar, muito fera, muito Pô, bacana. valeu, Eduardo. Eduardo fez parte da história aí, ó. 2008 foi quando eu comecei a dar aula de métodos ágeis, né, de Scrum e Ah, tudo, foi lá na Petrobras mesmo, isso aí. que bacana, né? A Ludmilla está aqui. Quem trabalha com métodos ágeis nunca mais quer trabalhar em projeto cascata. Uma É, outra coisa que eu vou fazer com você, uma pergunta, Rodrigo. Eu pergunto às vezes para as pessoas, acho que a deixa eu Bruna não só, deve. só para não Pode perder, falar. Não. elogiar o Douglas também, né, por Ah, favor, tá. né, ter se lembrado aí de comentar, e a gente tem trabalhado juntos aí, então, obrigado aí pela lembrança. Diga lá, Não, foi Ibsen. bem legal, desculpa. Uma pergunta eu vou fazer para você, né? E a Bruna já sabe qual é a pergunta quando eu falar aqui. Por que todo agilista fica rindo?